Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, né? Prestando atenção nos vídeos, assistindo. E hoje a gente vai continuar com os estudos, tá? Também dar continuidade ao mesmo módulo que a gente estava tratando na última aula. Esse vídeo é do 7º ano A, B e C do Colégio Ateneu. Então, vocês sabem que a gente parou na explicação do módulo 6 da apostila, né? Esse módulo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Muitas histórias teceram a Idade Média, tudo bem? Então, a gente continua nesse módulo e paramos na página 152. A gente vai para a página 152. Essa página aqui, só recapitulando o que a gente estava falando, ela mantém-se naquela estrutura que a gente estava aprendendo sobre a Baixa Idade Média, sobre como as pessoas começaram a viver nos feudos de uma forma diferente, como o comércio vai renascer na Baixa Idade Média, por conta do aumento populacional, dos alimentos que vão começar a sobrar, eles vão começar a vender. A gente falou também da arquitetura das igrejas, que mudou, né? Foi um resultado dessas transformações, porque não cabia mais gente que tinha na Europa, aumentou muito a população, então tiveram que transformar a arquitetura das igrejas, certo? Esse aumento populacional, ele vai resultar também num sistema de arroteamento. O que é isso? Com as novas tecnologias, a população europeia vai começar a plantar em lugares que antes não plantavam, tipo nos bosques, né? Os bosques não eram locais onde se plantavam, e eles começam a plantar por quê? Porque já estava sobrando alimento e eles tinham tecnologia e dava para plantar mais, então eles vão plantar. Essa população continua aumentando ao longo dos séculos aí, a gente já está falando do século XII até o século XIII. A população continua aumentando e a tecnologia para plantar começa a acabar. Então tem uma pausa no desenvolvimento tecnológico e a população não para de aumentar. Eles estão produzindo muito alimento, mas não para de aumentar a população. E com isso, né, o aumento demográfico vai meio que forçar uma reurbanização da Europa. Como assim? Vocês lembram que lá na Alta Idade Média, no começo da Idade Média, as populações deixam as cidades e vão morar nos campos, né? E elas vão morar nos campos por quê? Por conta das invasões, porque elas têm medo, a vida no campo era mais protegida e tudo mais. Só que a população vive apenas para a agricultura. No momento que essa agricultura não é mais suficiente e as invasões pararam, o que a população vai fazer? Voltar para as cidades. Era a forma mais simples de resolver esse problema. Então, com o renascimento comercial e aumento da população, uma coisa leva a outra, as pessoas voltam às cidades. Só que as cidades, a vida era bem difícil, não era uma vida legal. A estrutura das cidades era bem precária, falta de saneamento. Na cidade a pobreza é diferente, né? Não tem como plantar na cidade. Então essas pessoas vão viver num momento de miséria. Começa em um momento mais difícil para os europeus. E vai começar também um grupo de pessoas marginalizadas, que não estão nos feudos, não estão se alimentando e também não têm uma vida estruturada dentro das cidades, certo? Então, essas pessoas vão viver de forma precária e vão ficar marginalizadas na sociedade. A nobreza também vai sofrer com isso, né? Vai sofrer com esse aumento populacional, porque vocês lembram que só o primogênito que herdava terras, né? E aquele sistema de sucessania e vassalagem vai começar a parar. Então, o que os outros filhos dos nobres vão fazer? O que o segundo, o terceiro, o quarto filho vai fazer? Vai começar uma busca por terras. Então, já tô dando um spoiler aí dos próximos momentos desse conteúdo que a gente está estudando da Idade Média. As pessoas vão buscar novas terras, principalmente os nobres, porque não tinham mais terras na Europa e o sistema de sucessania e vassalagem começa a acabar. E é com isso que vão ocorrer
as cruzadas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nesse momento de miséria que eu estou comentando com vocês na Europa, vão ter tantos assaltos nos feudos, nas estradas entre os feudos, até na cidade mesmo, que o Papa, no século X, ele vai determinar a trégua de Deus, que limitava os dias em que poderia guerrear e saquear, tá? E no domingo era um dia de paz, onde ninguém podia saquear ninguém. A violência foi tanta que a Igreja Católica teve que determinar um dia para ninguém roubar, porque a miséria estava estabelecida. Então, durante esse período da Europa feudal, as pessoas, principalmente os nobres, a Igreja Católica, estavam em busca de terras. E em momentos de dificuldade, era comum que os europeus fizessem peregrinações para Jerusalém. Como vocês já estudaram, Jerusalém era um local sagrado para os cristãos, para os judeus e para os islâmicos. Essas três religiões têm como base, como lugar sagrado, Jerusalém. Para os cristãos, por conta do Santo Sepulcro, o local onde o Jesus foi sepultado. Para os islâmicos, é lá que tem a mesquita onde Maomé subiu aos céus, mesquita onde também Maomé foi sepultado. E para os judeus tem o Muro das Lamentações, que é um muro sagrado para eles, o muro que já, segundo eles, foi uma parte do templo de Salomão, do rei Salomão. Então é um local sagrado para todas as religiões e foi um local pacífico para essas religiões durante bastante tempo. Durante a Idade Média, pelo menos essa primeira fase da Idade Média, as três religiões eram bem-vindas lá em Jerusalém, peregrinavam, iam até lá, faziam suas orações, andavam naquelas regiões. Mesmo que estivessem tomadas por árabes, os árabes eram meio que os oficiais, a população oficial que morava ali em Jerusalém, que dominava Jerusalém, eles nunca encrencaram com os cristãos indo para lá. Só que começa esse período de miséria na Europa e as pessoas peregrinam muito, vão muito para lá e começam umas primeiras reclamações dessas peregrinações no século XI. O Papa começa a se sentir ofendido, né, por isso. Como assim a gente não pode ir para a Terra Sagrada de Cristo? Essa terra é nossa. E começa a querer questionar por que os islâmicos que tomam conta de Jerusalém, por que os judeus estão em Jerusalém, por que as outras religiões permanecem lá, se lá é o local sagrado para os cristãos que acreditam em Jesus Cristo e que foi lá que ele foi sepultado. Com isso, começa uma guerra que a gente pode chamar de Guerra Santa, com o objetivo de tomar Jerusalém, de transformar Jerusalém num local de uma única religião, expulsar as outras. Principalmente, essa guerra vai se dar entre os islâmicos e os cristãos. Os judeus, eles têm uma tradição de não guerrear, de não pegar em armas, não entrar em guerras, mas eles vão participar ali mesmo durante a guerra, as cruzadas, mesmo que de forma não direta. Mas sim, eles vão guerrear, eles vão ser atacados e tudo mais. Na página 154, a gente tem esses três locais sagrados, né? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é o Santo Sepulcro, aqui é a mesquita, sagrada para os islâmicos, e aqui o Muro das Lamentações. Então, por conta desse local ser sagrado, começam as disputas para dominá-lo, obviamente. Na página 155, a gente tem o discurso do Papa Urbano II. Ele descreveu a situação europeia e propôs a todos os servidores de Deus que se envolvessem na retomada de Jerusalém. Então, eles começam a questionar os islâmicos de terem poder sobre Jerusalém, e o Papa começa a incentivar a população a ir tomar o seu lugar por direito, que eles acreditavam que era o lugar por direito, Jerusalém. Aí eu vou ler o discurso para vocês, que vocês vão fazer atividade, tá? Deixai os que outrora estavam acostumados a se baterem impiedosamente contra os fiéis, em guerras particulares, lutarem contra os infiéis. Deixai os que até aqui foram ladrões, tornarem-se soldados. Deixai aqueles que outrora se bateram contra seus irmãos e parentes, lutarem agora contra os bárbaros, como deve.
Deixai os que outrora foram mercenários a baixos salários receberem agora a recompensa eterna. Uma vez que a terra que agora habitais, fechada por todos os lados pelo mar e circundada por picos e montanhas, é demasiadamente pequena para a vossa grande população. A sua riqueza não abunda, mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores. Tomai o caminho do Santo Sepulcro, tirai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Então, o Papa está dizendo o quê? Toda a população da Europa, mesmo que fosse criminosos, que tivessem lutado contra eles mesmos, que um reino tivesse lutado contra o outro, um feudo contra o outro, pessoas que tivessem saqueado outras cristãs, deixasse esse comportamento de combate contra os seus irmãos e combatesse contra o inimigo real, que para eles eram os islâmicos, que ele chama aqui de raça perversa. Né? Então vocês vão analisar esse discurso do Papa, do Urbano II, e fazer atividade. Ah, tá pedindo assim para vocês. Copiar, no caso, né, os trechos da proclamação do Urbano II sobre uma motivação religiosa. Então, é para vocês copiarem aqui uma parte que o Papa está dando para a população de motivação religiosa para irem para as cruzadas. No segundo pontinho, uma motivação demográfica. Demograficamente, o que o Papa está dizendo para convencer as pessoas a irem para as cruzadas? E uma motivação social. Qual que é o motivo social que ele está dando para as pessoas para irem para as cruzadas? Vocês vão recortar, tirar partes desse discurso dele e colocarem aqui separadamente. Eu vou mostrar rapidinho o meu só para vocês não copiarem, tá? Aqui, ó. Aqui. B. Que termos o Papa usou para se referir aos muçulmanos? Que sentimento esses termos podem transmitir? Eu acho que eu já falei essa resposta, né? Aí vocês façam e depois eu corrijo com vocês, tá? Então, eles vão para as cruzadas. O objetivo estava claro, era uma guerra santa pelo Santo Sepulcro, mas é óbvio que tem os objetivos que também estão claros, mas eles queriam deixar escondidos, implícitos, né? Que é a ideia de você tirar essa população marginalizada da Europa, dando um propósito para eles, que era o propósito de buscar o Santo Sepulcro só para os cristãos, o propósito de conquistar novas terras para os nobres, de ampliar o comércio e também tinha o propósito de acabar com a miséria, né? Porque eles iam saquear vilas até chegar em Jerusalém, iam saquear os islâmicos que estavam lá, então iam conseguir riquezas, terras, e queriam tomar aquele local para os cristãos que não tinham mais terras e alimento irem morar lá, plantar lá e viver na terra de Jerusalém. Bem, as cidades italianas, como Gênova e Veneza, que tinham mantido o comércio, vão se dar bem durante as cruzadas porque eles vão retomar o poder sobre o Mediterrâneo, sobre o mar Mediterrâneo, e isso vai ampliar o comércio europeu durante as cruzadas. Isso vai ser bem importante, tá? O termo cruzadas, eles usaram esse termo para chamar a guerra, ou guerra santa, mas eles chamaram de cruzadas por conta da cruz na roupa dos fiéis, na roupa dos cristãos, né? Eles usavam uma cruz vermelha na roupa, na vestimenta de guerra, e por isso ficou conhecido como cruzadas. Claro que para os islâmicos não é conhecido assim como cruzadas, né? Porque para eles foi a invasão dos cristãos nas suas terras. São opiniões diferentes, né? Teve a Cruzada das Crianças, que eu vou ler para vocês, que é interessante. Eu acho bem interessante, mas é triste, na verdade. Jerusalém tornou-se uma lenda na Europa. Após a retomada da cidade pelos muçulmanos, em 1187, difundiu-se a crença entre a Igreja Católica de que apenas os puros de espírito poderiam devolvê-la aos cristãos. Essa ideia foi responsável pelo aparecimento de diversos movimentos populares ao longo do século XIII. Os primeiros ocorreram em 1212,
conduzidos por um jovem pastor nascido na França, chamado Estevão de Clovis, e por um garoto de apenas 12 anos nascido no Império Germânico, chamado Nicolas de Colônia. Ambos partiram em peregrinação a Jerusalém, seguidos por uma multidão de crianças de ambos os sexos. Os que partiram da França foram enganados por mercadores de Marsella, que em vez de transportá-los pelo mar Mediterrâneo e os levarem ao Oriente, venderam-nos como escravos a mercadores muçulmanos. Os seguidores de Nicolas chegaram até Roma e lá foram convencidos pelo Papa Inocêncio III a retornar a seus lares. A Cruzada das Crianças foram motivadas pela ideia que só os puros de coração chegariam a tomar Jerusalém. Então, nada mais puro do que as crianças, e as crianças foram para lá. Um grupo de crianças foi vendido como escravos para os islâmicos, deu super errado, e o outro grupo, que seguiu Nicolas, chegou até Roma e o Papa decidiu que não era para eles irem, pediu para eles voltarem para casa. Então, foi bem difícil, foi um momento bem triste da história. As cruzadas não foi só no Oriente, tá? As pessoas foram para o Oriente em busca de Jerusalém, de tomar essas terras, mas começou a surgir um sentimento de ódio contra os árabes e os islâmicos. E a Península Ibérica tinha uma quantidade enorme de árabes que tinham cercado a Península Ibérica lá no começo da Idade Média. E por conta das cruzadas gerarem esse sentimento, começou o que eles chamaram de Guerra da Reconquista. Então, os cristãos portugueses e espanhóis começaram a lutar contra os árabes na Península Ibérica para expulsá-los. Teve também a cruzada dos albigenses, da cidade de Albi, na França, tá? Que eles também queriam expulsar os árabes lá. Na página 157 tem um mapinha sobre as cruzadas, esse mapa aqui, ó. Tá? Foram 4 cruzadas ao todo. Eu não sei se eu dou spoiler. Eu dou os spoilers. Eu não gosto, mas darei o spoiler para vocês. Os cristãos, no fim, perdem as cruzadas. Foram 4 e demoraram bastante tempo. Olha lá, a gente tem, nesse mapa, a gente tem uma legenda com as cruzadas, quais foram, né? Então, teve a primeira cruzada ali em 1095 até 1099, que eles saíram, o verdinho, tá, gente? Saíram lá de Paris e Rouen e chegaram em Edessa, Antioquia e, por fim, Jerusalém. Depois teve a segunda cruzada de 1147 até 1149. Teve a terceira cruzada de 1189 a 1192 e a quarta cruzada de 1202 a 1204. São quatro campanhas, né? Então, foi do século XI até o século XIII as cruzadas. Bom, as cruzadas foram momentos violentos de fanatismo. Era usado o pretexto religioso para lutar por interesses comerciais, né, demográficos, interesses sociais, e tivemos alguns pensadores que falaram sobre isso. Na página 158, a gente vai ver como essas expedições mobilizavam as pessoas. As pessoas estavam motivadas pela fé e pelo paraíso, né? A população em si queria ser salva. O paraíso era idealizado por essas pessoas. E se o Papa estava dizendo que elas conquistariam o céu se fossem para as cruzadas, que elas conquistariam o perdão dos seus pecados se lutassem por essa guerra santa, as pessoas claramente iam, né? Elas iam para as cruzadas com sentimento de fé e que ia dar certo e ia funcionar. Eu vou ler esse textinho. Um é do Isaac Julius, e o outro é do Hilário Franco Júnior, aquele historiador que eu comentei com vocês, sobre as cruzadas. Os condes e os cavaleiros pensavam ainda nos seus preparativos. Já os pobres faziam os seus com tal ardor que nada os podia deter. Todos deixavam suas casas, a sua vinha, o seu patrimônio, vendiam-nos a baixo preço e partiam alegres.
apressavam-se em converter em dinheiro tudo que não podia servir durante a viagem. Pobres ferravam os bois como cavalos e atrelavam-nos nas carretas em que colocavam algumas provisões e seus filhinhos, que arrastavam atrás de si. E essas crianças, assim que percebiam um castelo ou uma cidade, perguntavam logo se era ali essa Jerusalém. Tadinhos, né? As crianças, as velhas, os velhos preparavam-se para a partida. Sabiam muito bem que não combateriam, mas esperavam ser mártires. Diziam eles aos guerreiros: vós sois valentes e fortes, combatereis, nós sofreremos com Cristo e faremos a conquista do céu. A maior parte da população que já era mais velha e estava indo para as cruzadas tinha uma consciência clara de que não ia sobreviver a essa guerra, mas que ia conquistar o céu, que ia conquistar o perdão dos seus pecados, que ia ter um perdão, não só um perdão, mas que ia se tornar um herói, um mártir. Essa era a ideia, né? E a primeira cruzada conquistou Jerusalém em 1099, tá? Os cristãos mantiveram o controle sobre a cidade até 1187, quando foi reconquistada pelos islâmicos e ficou nessa, né? Um tempão, uma briga entre islâmicos e cristãos, mas por fim os cristãos perdem essa guerra. Né? Eles não ficam... Eu dei um spoiler sim do próximo módulo, mas tudo bem, não tem problema. Gente, vocês vão fazer o teste e a tarefa, tá? Desse módulo. E eu corrijo com vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpe os momentos que eu travei aí. É porque é difícil fazer vídeo, né? Dá vergonha, a gente esquece uma coisa ou outra e tem que ser rápido. E a gente não tá acostumado. Mas é isso. Beijinho, gente. Tchau, tchau.